O rosto certamente você deve conhecer de algum filme, como Um Tira do Jardim da Infância ou Ela é o Diabo. Mas afinal, quem é esse rosto por trás desses papéis? Vamos conhecer um pouco sobre a vida e a carreira de Linda Hunt. Eu sabia que ela até já ganhou o Oscar, que seria um prêmio máximo para a carreira de um ator, de uma atriz, mas que na verdade isso para ela não representou nada, porque a carreira dela não decolou. Então vamos conhecer um pouco sobre a vida de Linda Hunt, que foi nascida em 2 de abril de 1945 em Morristown, New Jersey. Cresceu em uma família que valorizava a arte e a educação, e desde jovem ela mostrou interesse nas artes cênicas, e essa paixão levou ela a estudar no teatro da Universidade de Temple, em Filadélfia, antes de seguir para a famosa escola de atuação de Juilliard School, em Nova York. Mas a vida dela também foi cercada de desafios, porque desde criança com 6 meses, ela foi diagnosticada com hipotireoidismo congênito e que ela deveria passar a vida dela internada. Mas a mãe, em vez de aceitar esse diagnóstico, decidiu contrariar as expectativas dos médicos e trabalhar todos os dias para fortalecer as habilidades motoras de Linda Hunt. E com isso ela viu uma melhora no seu físico, mas ainda ela vista como diferente das suas colegas. Então ela sofria muito preconceito e isolamento. E às vezes até os professores que estavam dando esses palpites assim, esses comentários ruins para ela. Então ela já teve que encarar desde cedo esse desafio de não ser aceita por seu, pelo seu físico, vou dizer assim. Mas ela queria, todo jeito, atuar, e aos 8 anos ela assistiu a apresentação de Peter Pan no teatro e decidiu que era essa a vida que ela queria levar. Então, ela revelou muito interesse em seguir as artes cênicas, e aí começou a atuar e estudar artes cênicas, quando foi que ela descobriu que não tinha o tal hipotireoidismo congênito, mas nanismo. E ela tem, do alto dos seus 1,45 de altura, então ela tentou várias vezes a carreira de atriz, e alguns professores incentivavam ela, na verdade, a seguir o caminho da direção, porque seria difícil alguém se interessar devido à sua limitação física e mesmo com os preconceitos de Hollywood, né? E ela disse que era muito jovem e muito perdida. Nem tentei atuar profissionalmente. Ela teve que contratar um agente para poder levar o portfólio dela para tentar algumas atuações. Depois de várias tentativas, ela conseguiu um emprego de gerente de palco no pequeno teatro da Broadway. E aí que foi que ela conseguiu chamar a atenção de alguns produtores. E aí sim, ela fez a sua estreia através do teatro, a obra de Hamlet. Então, ela fez e ficou 2 anos em cartaz, mas depois de 3 anos trabalhando, ela não conseguiu chamar muita atenção de ninguém e começou a duvidar da sua própria capacidade. Então, voltou para a casa dos pais, e aí que tudo mudou. Enquanto estava morando com seus pais, o seu agente lembrou Linda sobre a importância de atuação da sua vida e que ela nasceu para isso. E ela disse assim: eu tinha me perdido por um tempo, e essa consciência me devolveu a mim mesmo. Logo, ela começou a procurar mais, a lançar mais o seu portfólio a Hollywood. E até então, ela recebeu uma ligação do seu empresário dizendo que o diretor Peter Wilde estava procurando alguém para interpretar o papel de Billy Wong, um fotógrafo masculino meio asiático com nanismo no filme O Ano em que Vivemos em Perigo, de 1982. E ela disse: encontrei com o diretor e perguntei: você vai reescrever o papel masculino para uma mulher, certo? E ele disse: não.
E ela riu muito desse absurdo, mas aceitou esse papel. E foi isso que a inseriu no, no mundo de Hollywood, levando a sua indicação para o prêmio de atriz coadjuvante no Oscar. E ela levou. Então ela ganhou e a sua atuação foi muito aplaudida pela crítica. Mas mesmo assim, na verdade esse Oscar foi em 83, né? Mas mesmo assim, com esse reconhecimento, ganhando essa estatueta, ela não se consolidou como uma atriz. Os papéis dela começaram a ser de coadjuvante. Então foi assim que ela trilhou a sua carreira. Ela começou a ser convidada para papéis pequenos. É que isso é um absurdo, sendo que ela demonstra muito talento. Então ela conseguiu mais papéis no teatro do que efetivamente no cinema. E ela até comentou sobre esse fato, dizendo: estou trabalhando mais do que pensei que estaria. Não estou trabalhando tanto quanto gostaria. Ainda sinto frustrações suficientes sobre minha vida e minha carreira. Mas eu estou em análise agora. Mas isso tudo não vai durar para sempre. Diz ela que na sua carreira de Hollywood ela foi muito respeitada e participou, como eu falei, do filme Tira do Jardim da Infância, Ela é o Diabo, Duna, Libélula, Prêt-à-Porter, mas ela também teve uma carreira bem sólida e de sucesso em dublagens também, em alguns filmes, e a sua experiência foi usada no seriado de TV NCSI Los Angeles, e ela recebeu 2 Teen Choice Awards pela sua atuação. Então, essa carreira da Linda Hunt, cheia de desafios, cheio de ter que vencer os preconceitos. E ela também, além desse preconceito do nanismo, ela também é uma grande defensora dos direitos LGBT+. Tem sido uma voz de apoio nas questões relacionadas à diversidade e aceitação. E ela é casada com Karen Klein, com quem vive uma união longa ainda e discreta, né? Então essa foi a carreira, a vida de Linda Hunt. Ela continua nativa, esperando convites, mas também, assim, vamos dizer que é uma carreira injustiçada para quem ganhou o Oscar, viver apenas de papéis pequenos. Mas, enfim, assim é Hollywood, a gente nunca sabe o que motivou a não conseguir mais papéis principais. De repente, um agente ruim, escolhas ruins, negar filmes também fecha as portas, né? Mas aí, diz aí se você gostou, deixa o seu like, continua com a gente, vou estar falando mais sobre esses atores dos anos 80 e 90 que fizeram bastante participações, mas não conseguiram o estrelato. Até mais.